Venha comigo se quiser viver. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Você está na AzilaCast. Estamos aqui em mais AzilaCast. Aqui é o Jack Chan e... Aqui é o Babau e eu já tentei dar uma bicicletinha do Liu Kang em alguém. Aqui é até o Luz Liu. Eu esqueci. Vai. E aqui é o Serpente, eu já sobrevivi a um ataque do mestre. Meu Deus. E no episódio de hoje vamos falar sobre Kung Fu. Mas a história do Kung Fu em si, mas na verdade sobre as vivências nos treinos de Kung Fu da galera aqui do Azileito. Cultura, filosofia e artes marciais para servir o mundo. As histórias de academia, eu acho que não só no Kung Fu, mas qualquer academia, você tem sempre as histórias mais engraçadas da galera, né? Não, mas na academia que a gente ia, cara, eu acho que ela era estilo como se fosse uma loucademia de polícia, só que de era demais, cara. Se você gravasse em vídeos os treinos da academia, dava uma sitcom com mais de 300 episódios. Eu me lembro quando a gente começou a treinar, mas a gente era pivete, tinha até uns projetos, né, de fazer umas HQs das histórias de academia. Filmes também. Mas quem era o Marrone lá da academia? Sendo que nesse tempo aí o Theo era o Taco Berry ali. Então vamos desenterrar essas lendas aí. E eu queria fazer uma homenagem aqui ao Jack Chan Jr., que agora, nesse ano, ele vai ser papai. Bicho, é doideira. Aí, Theo, cuidado, mais 2 ele te alcança. Só blasfemando sobre a minha pessoa, né, Neto? Assim é hoje. Esse programa vai ser uma dedicatória ao Jack Chan Jr. Tá? Primeiro, vamos lá, vamos pros e-mails. E-mails. Pera aí, fala e-mails aí assoviando, mano. Muito bem, vamos para a primeira semana de e-mails do AzilaCast. Isso, os primeiros feedbacks do último podcast. E quem quiser participar aqui do AzilaCast, mandando a sua história ou sugestão de pauta, ou então as erradas, né, que a gente sempre dá. Sempre não, só uma vez ou outra ali. Na verdade eu errei em ter dito que a gente erra, né? Acontece também. É porque a gente é da polícia, né? Como já diz o Theo ali. Se você quiser enviar elogios e críticas, é só enviar e-mails pra gente. O endereço é o azilacast@azileitor.com.br. Tem aí o endereço no post. E a gente também tem o Twitter, que é o @azileitor. E essa parte de comunicação com o público é muito importante. Se você ouviu, gostou, não gostou, se você sentiu alguma coisa quando ouviu o cast, é altamente importante que você mande o seu e-mail, porque é através da resposta do público que facilita mais a gente gravar o programa, fazer coisas mais direcionadas para os nossos ouvintes, porque enfim... o programa é totalmente voltado para os nossos ouvintes. Então, vamos lá. Primeiro e-mail. Samuel Jorge. Gostei muito do AzilaCast. Gostaria de sugerir um cast sobre sidekicks e coadjuvantes fodões. Beleza, mas o que é que seria um sidekicker? São, na verdade, os parceiros dos super-heróis americanos. Você tem aí o Robin. De parceiros, os sidekickers é complicado. Eu acho que na minha cabeça também só vem o Robin, o Buck ali do Capitão América, e quem é decenalta aí vai se lembrar daquela, não sei nem o nome, daquela esferazinha dourada do Gladiador Dourado.
mas devem existir mais sidekickers aí. Também. Também. E na minha opinião, o sidekicker mais foda de todos é a Hit Girl. Sim, com certeza, já ia falar isso, né? Agora do cast de coadjuvantes eu achei super interessante, porque nessas séries você tem um principal, mas sempre você gosta muito mais dos coadjuvantes do que do principal. Sempre não, é muito relativo. Tem no Cavaleiro do Zodíaco, tem o Ikki. Pois é, aí nisso, quando, é o que eu tô dizendo, quando o autor faz uma boa história, ele tenta equilibrar isso. Sim. Bota um coadjuvante mais do mal, um coadjuvante que é inteligente ali, entendido. E isso vai mostrar a personalidade do telespectador, porque vamos dizer, se o cara é mais intelectual, ele tende a gostar mais do intelectual ou do malvado. Com certeza. E assim vai, mas fica aí a dica, é uma pauta que provavelmente possa ser aproveitada. Com certeza, tá na lista aqui já. Um próximo e-mail aqui que a gente vai ter é do Franco Vasconcelos. Ele disse que o AzilaCast está muito legal, lembrou de várias histórias das locadoras que ele frequentava. Aí ele cita aqui uma porrada, um Gustavo, Tony, Dona Lúcia. Dona Lúcia deve ser uma tiazinha, né? Alguma parada dessa. E ele ainda bota aqui a música clássica da locadora. Essa música aí o pessoal também cantava nos arcades aí que a gente frequentava. Rapaz, eu lembro que toda vida quando o pessoal entrava na locadora, entrava cantando essa musiquinha aí. Daí tinha uma batucadazinha no arcade, só que a gente só vai cantar a música ali no final do programa. Se você quiser saber que música é essa, provavelmente se você andou em lojas de arcade, você também já cantou ou ouviu ela. Mas você só vai saber o que é no final do cast. Exatamente, deixa pro final. Próximo e-mail, Kira Sazumi. Ela fala: o AzilaCast está muito bom, faz tempo que eu não dou boas gargalhadas. Gostaria de um cast sobre brincadeiras de criança. Olha aí. Esse de brincadeiras de criança, inclusive, já estava sendo cotado. Tem grandes e boas chances de ser gravado, porque esse aí tem muita história boa. Esse daí com certeza já está na lista de produção. Exatamente. Esse aí vai ser bom. Esse aí vai ser... Pra quem gosta de rir, esse aí vai ser massa. Esse vai ser bom. O próximo e-mail é da Ana. E ela diz: gostei muito do cast, mas acho que vocês não deveriam deixar um cara bêbado gravar. Deve ser muito estranho porque, tipo, ele pode quebrar alguma coisa dentro do estúdio e tal. Mas fora isso, o programa ficou muito bom e valeu. No caso foi o nosso participante bêbado era o Theo Luiz, que participou do último AzilaCast. Só que é complicado, cara, porque quem ouviu o último AzilaCast vai ouvir também um pouco da história do início da carreira do Telos. E como a gente já disse no próprio cast passado, o Telos é um cara que ele é movido a whisky charutos. De modo que é impossível você encontrar com ele sóbrio. Com certeza. Mas o nosso estúdio aqui é cheio de papel bolha ali em volta das coisas, né? Não tem perigo dele quebrar nada. Não. Pois é, e ele vai estar nesse também. Vai. Pois é, quem não sabe como ele é alcoolizado vai ficar sabendo daqui a alguns minutos. Próximo e-mail é o Vandeilson. Caraca, velho, o AzilaCast tá demais. Quero sugerir um tema, um AzilaCast sobre mitos e lendas urbanas. Esse aí também é uma boa. Porque de mitos e lendas urbanas, a sociedade contemporânea tá cheia. Com certeza. E também histórias de antigamente que nossos avós contavam, né? No caso aí tem a perna cabeluda, a loura do banheiro. E o último que teve algum tempo atrás, que era a Mulher Cavalo. Tu ouviu falar dessa? Não, eu peguei já, foi o cara do Chevette preto aí. O carro preto. Tinha também o do Celta Prata ali, que esse eu nunca vi, mas eu ouvi dizer que era o carro que se jogava por cima das calçadas, fazendo boliche humano ali. Meu Deus do céu. E um último recado que a gente vai ter pra dar pra vocês
é sobre o próprio site do Azileitor, porque a gente está recebendo muitos e-mails e muitas mensagens, comentários do próprio Azileitor, mas a gente queria dizer, do próprio AzilaCast no caso, mas a gente queria dizer que o Azileitor não é só o AzilaCast. A gente está aí postando diariamente várias notícias da área de cinema, jogos, livros, animes e mangás, entretenimento de forma geral. Você pode acompanhar todos esses conteúdos nas nossas barras, tanto no nosso menu superior, como também nas nossas barras laterais do lado direito. Você acha um menu bem diversificado, bem limpo sobre os nossos determinados assuntos. E fica a dica, se você estiver procurando matérias, notícias recentes sobre qualquer coisa dessa área que a gente lhe fala, não, qualquer coisa é foda, sobre... se você estiver procurando as melhores notícias, as notícias mais recentes da área do entretenimento jovem de maneira geral, você vai estar encontrando no Azileitor. É bom, vasculhe o site, procure as nossas matérias antigas, as nossas notícias, porque vai ter muita coisa bacana e muita coisa interessante para você estar aumentando a sua cultura Azileitor. Com certeza. Mais um recadinho que eu queria dar. iTunes, se você tem um iPod, você pode estar assinando o nosso feed no iTunes. Massa. Tem um link aí na postagem desse episódio. iTunes, você só clica nesse link que você automaticamente assina o nosso feed no iTunes e baixa automaticamente o cache pro seu iPod. E para quem já tem os eletrônicos daí da Apple, é um cara que já gosta de comodidade e simplicidade, né? Então fica aí a dica que é só a um clique o Azileitor estará no seu iPod. Com certeza. Vamos lá pro cache. Vamos lá, beleza. A vida é um processo fluente, e em alguns lugares do caminho, coisas desagradáveis ocorrerão. Podem deixar cicatrizes, mas a vida continua a fluir. É como a água fluente, que ao estagnar-se, torna-se podre. Não pare, continue bravamente, porque cada experiência nos ensina uma lição. Rapaz, na época, eu nem me lembro direito, só sei que, acho que é porque começou a modinha, o pessoal lá do bairro tudo entrando pra esse negócio, os meninos novos tudo querendo brigar lá dentro. Aí começaram a entrar pro negócio, aí ficavam chamando os outros, ei, bora pra gente entrar lá, não sei o que, Kung Fu e tal, a gente monta um clã aí. Vixe, um clã? Tinha nome o clã, tem? Tem nome o clã? Partia não chegou a ser formado não. Olha aí, mano. Aí eu sei que eu fui, não tinha nada pra fazer, naquela época o menino chegava 12 horas do colégio, passava o dia assistindo televisão, não tinha nada pra fazer mesmo, aí eu... Bons tempos, hein? Academia perto de casa, eu fui de noite pra lá, aí acabei entrando no negócio. Fui gostando, ainda fiquei 1 ano e 6 meses. Eu me lembro que eu decidi entrar pro Kung Fu porque eu assistia muitos filmes do Jack Chan, do Bruce Lee, do Jet Li. Era asilado ali em anime de luta, assistindo Yu Hakusho, Dragon Ball direto. Contando a minha história. Meu irmão, tenho que fazer alguma arte marcial. Quando de repente eu indo pro colégio, eu só vejo aquela academiazinha, aquela faixazinha. Kung Fu aqui, matrículas abertas. O cara com leves R$20, né, na época. Bons tempos também, isso daí. Pois é, cara, R$20. Aí eu entrei pra academia. Eu me lembro que eu comecei mais ou menos nesse estilo aí. Vale lembrar que quando a gente começou, eram outros tempos. Eu acho que na época a arte marcial que predominava era o karatê e o judô ali. Só que eles eram meio batidos e tal. Na época foi quando estourou o boom dos animes e tal.
a Rede Bandeirantes passava a transmitir o Cine Kickboxer, que eram só filmes de Kung Fu clássico, né? Aí beleza, aí o cara naquela empolgação e tal, querendo fazer alguma arte marcial, só que até então as outras artes marciais eram, entre aspas, meio paradas, né? Não tinha nada de fantástico. Só que aí, cara, o Kung Fu, mano, só que aí tem que ter. Continue. Pois é, né? Nessa época o Kung Fu era o que havia de mais espetacular, porque tu assistiu os filmes do Jack Chan, que na época quase toda tarde passava um no SBT, tu viu o cara pulando muro, passando por dentro de cano, tudo isso muito fácil. Rapaz, mano, achei que era aquelas coisas que ele fazia, era cada coisa mais impressionante que a outra. E ele não usava dublês. Pois é, e tu pegava os filmes do Jet Li, mano, aqueles mais antigos, e tu viu os caras lutando tipo um animal ali, todo diferente. Meu irmão, isso aí é que é massa. Sim. Vale a pena o cara aprender essa parada. O mais engraçado é que a gente não achava que era coreografado, né? Galera, tu é doido? Isso aí é na hora, menino. Ele mete a pé aí, galera. Isso aí é na hora, menino. Isso aí foi boa. Ele só escolhe a negada e pronto, sai lutando aí, tu nem sabe lutar. Não é assim não. Tem um velho filme inspirador do Bruce Lee, que eu não recordo o nome agora, mas é que ele é mestre de uma academia e é convidado por outra pra uma academia de karatê pra desafiar. A Fúria do Dragão. Fúria do Dragão, esse filme é irado. Enfrenta uns 50 de uma vez, né? Pois é. Ali o cara assiste, o cara vai à loucura, bicho. O cara assiste ali. Mas esse filme aí tem uma das cenas de Kung Fu que eu acho mais massa, que é quando a negada manda a placazinha de A Praga da Ásia pra academia desse bicho. Essa daí é clássica, cara. Tu é doido, mas esse bicho pega a ali. Ele olha ali pra placa e bota ela debaixo do braço e vai lá na academia de karatê pra tirar satisfações. E o engraçado é que ele chega lá na academia, né? Ele ele chega com sapatilhas. Aí como é de praxe, né? Em toda religião japonesa, você tem que tirar o seu sapato e ficar só de meia, né? Treinando. Aí ele entra e bota o pezão ali no tatame. Com sapato e tudo. Aí o cara diz assim, você tem que tirar o seu sapato. Aí ele diz, a China é um país livre. Deveria ser legal dizer isso aí. Aí começa a pé. Mas a minha história é do mesmo jeito igual a do Joel aí. Sempre influenciado por filmes de luta e tal. Que eu sempre achei irado. Teve nada a ver assim com a periculosidade da região, não, né? Não. Na verdade, o Theo decidiu treinar Kung Fu porque ele é fã do American Ninja. Mas tu não adianta negar, não. Também é massa. Eu também não nego, não. É massa. E aí? Vai arrochar tudo. Pois é, o American Ninja é doideira. Eu nunca perdi o American Ninja. Mas não, assim, eu assistia todos os filmes, sempre fui influenciado por esse tipo de filme. Aí quando foi depois, o Joel e o Neto deram a ideia realmente de fazer Kung Fu lá na academia lá, que eles iam começar, aí eu fui junto. Mas antes deles me dar essa ideia, eu já tinha feito em outra academia aqui perto de casa também. 2 semanas? Algumas aulas, alguns meses. Ganhei muita experiência. Muita experiência, mais experiência que o Neto aí, falando besteira, mas... 2 semanas? Vamos tirar um fight aí tu depois, X1. Mas eu me lembro que no começo da academia mesmo, a gente treinava tipo era um espaçozinho entre a piscina e o tatame ali do judô. Era quase um banheiro, mas que eles fazem ali. Você imagina um bequinho, aí e a gente ficava lá, eram uns 8 caras ali. Ficavam tudo no bequinho. Mas vale dizer que naquele tempo, a galera era meio tipo que a rejeitada. Pois é. Tinha os garotão lá do judô, que tinha a área deles e tal. A rapaz da hidroginástica, as senhoras monopolizando ali a piscina. E a gente ficava naquele meio termo e tal. Cara, mas é isso aí, o Shaolin não precisa de tatame não, velho. Pois é. Na academia, a primeira academia que eu fui, tinha tatame mesmo não, era no chãozão. Bota no chão de reboco mesmo. O nego se lascava. Irmão, eu treinei 3 anos de Kung Fu, mano. Eu nunca pisei no tatame. Pois é. E no começo, o chão era o cimentozão caraquento. Só uma nota aqui pra galera de fora que não conhece a palavra caraquento. É. Caraquento é aquela
parede texturizada que o pedreiro bota a massa na mão e só rebola na parede. Mas aí, antes disso tudo, eu ainda tenho um comentário a fazer, porque eu me lembro que no início mesmo da academia rolava isso aí, mas também tinha a seguinte parada, porque a maioria do pessoal começou inspirado em filmes de Kung Fu, né? Aí beleza, o cara achava que hoje em dia ainda era naquela época. Primeiro que o cara imaginava que o professor era um chinês, né? Claro. Tipo o Jet Li ali. Na verdade eu imaginei tipo o Sr. Miyagi ali, porque é mais Sr. Miyagi, ó. Eu imaginei tipo o Aí Jet beleza, Li ali. ele tá massa. Aí não, mano, cadê o professor? Aí não, mano, aquele dali. Aí era um afrodescendente. Aí o cara assim, vixe, meu irmão. O cara mais baixo que você. Eu não sei que maldição é essa, que todo mestre de Kung Fu é baixinho. É porque o cara cresce só espiritualmente, mas não precisa da massa física ali. Aí, beleza, aí o cara viu o professor, né, normal, aí não, mano, beleza, esse bicho aí deve se garantir e tal. Pô, aí é massa, aí o cara falou, não, professor, aí, beleza, aí queria aprender ali o estilo do dragão e a voar, cara. Como é que eu faço? Eu lembro que no primeiro dia a gente perguntou a ele como é que eu faço ali pra pegar os estilos dos animais aí. O bicho, vixe, era aí, garotão, né, assim não. A decepção quando você sabe que o primeiro que você treina é a garça. No nosso caso, a gente treinou o estilo Mao Kung Fu Shaolin do Sul. Já o Babau treinou o estilo do Norte, né? Né, Babau? Ah, Lien Buchen. Olha aí. Quem? Lien Buchen. Quem? Pois é, o nosso começava com a garça. Oh, meu Deus, um desgosto quando acabei de descobrir que aquilo era uma garça. Aquilo é uma garça. Nosso professor, o nome dele era o Francisco, né? Mas todo mundo chamava ele de Mateia. Chiquinho. Todo dia o cara ia ali pro Francisco's Training ali. Francisco's Training. E a primeira técnica que a gente viu assim foi os 9 socos, que é a primeira técnica que a gente aprendeu ali no Kung Fu. Eu sei que treinava uma galera zona ali fuleiragem. 9 socos. Era o Betinho, que era um doidão lá. Aí tinha o japonês, o René. Não, mas pera aí, mal, o japonês, esse bicho era o filho do Sakamoto ali. O cara não sabia o nome dele, né? Mas o cara sabia o nome do pai dele. Porque um amigo nosso tinha dito, ei, mas o pai dele é o Sakamoto. Aí ficou esse apelido dele, filho do Sakamoto. Mas o Francisco ali, o Mateia, o bicho fez ali a técnica ali dos 9 socos, mano, com ele. Ele fez tipo defendendo uns golpes, aí foi muito massa. Vocês sabem a diferença do Shaolin do Norte e Shaolin do Sul? Eu sei. Quer que eu diga, tu? Diga aí, diga. Há muito tempo, na China antiga, existiam os mestres de Kung Fu. E a divisão do Shaolin do Sul e do Shaolin do Norte se deu porque nas terras do Sul eram áreas pantanosas. Então os monges Shaolin, para se locomover, dependiam de pequenos botes, de pequenas navegações, dos quais eles remavam dentre os pântanos. E, em virtude disso, eles desenvolveram mais a parte superior, no caso os braços, e o estilo de Kung Fu deles foi baseado na força dos braços. O do norte é porque nas regiões montanhosas da China, os monges tinham que subir grandes distâncias e escalar. Em virtude disso, eles desenvolveram mais força física nas pernas e um poder de, vamos dizer assim, de respiração maior. Sem falar que os dois estilos voavam também. Pois é. Foi a minha primeira decepção na academia, foi descobrir que eu não ia aprender a voar de imediato. Foi essa mesma cena que o Jack Chan disse que me surpreendeu, porque antes eu já tinha treinado karatê e judô também. E no karatê, que é bem popular, até a questão dos katas, né? Que são movimentos de golpe que você faz sozinho lá. Sim. E no Kung Fu, existe uma prática similar, que são chamados katis, que são movimentos que você faz sozinho para simular os golpes. Só, cara, que é impressionante, porque no Kung Fu você faz o kati, só que no caso o nosso mestre fica na sua frente. Pois é. E tipo, você entra um soco nele,
ele se defende numa boa e você continua os golpes. E isso, mas dá uma sensação impressionante demais, mano. Porque você tá fazendo kati e ao mesmo tempo brigando com outro cara, Sim. ganhando aquele reflexo de defesa, de soco. E isso aí garante, porque uma das premissas do estilo Shaolin do Sul é o golpe firme, né? Sim, sim. O cara sentir um movimento ali e dar o golpe com potência. E exatamente, é o famoso repeat aí. Faz aí, Theo, repeat aí. Pois é. Essa parada aí. É o que acontece. Você praticando a sequência de golpes com o seu professor na frente, ele garantia que você não enrolava. Porque se você... Tinha isso aí também. Se você desse um movimento fraco, ele respondia com um movimento mais forte. Aí você caía no chão e já era. Se você parar pra notar, em um filme do Bruce Lee, ele ensina mais ou menos esse movimento aí. Não sei se vocês lembram. É uma parte do filme que ele tá defendendo ali o bar, um restaurante da família dele. Aí os capangas lá do mafioso vão lá pra trás. Sim, sim. Né? Aí há uma lutazinha lá e tal. Sendo que antes disso, os familiares dele lá, o pessoal, tá treinando Kung Fu pra se defender dessas pessoas. Aí ele fica lá assistindo lá, aí vocês estão tudo errado. Vocês estão tudo mais ou menos. O seguinte é o movimento na cintura e o impacto do soco. Aí ele faz justamente esse movimento que dá mais pressão do que você esticar o braço lá pra trás e depois até o queixo do cara. Eu me lembro que nessa cena, tem uma cena lá do treinamento que o Bruce vai mostrar como é que eles dão um chute. Um chute lateral. Aí o cara vai segurar aquela almofadinha, né? Aí o cara vai lá, Bruce. Esse bicho dá uma porrada que o cara vai cair lá na pariu. Só comentando. O nome do filme é Way of Dragon, viu? O caminho do... Falando nisso aí, quem foi que nunca tentou fazer isso? O famoso soco de 1 polegada? Isso aí também queria aprender isso, não? Justamente, soco de 1 polegada. O soco de 1 polegada eu nunca vi ninguém conseguir, não. Uma ramão de 1 metro, meu amigo, eu conto já como é que foi. A mão de 1 metro é aquele da PM, que o cara dá uma mãozada no pé do ouvido do outro. Não, foi a história do banco lá que eu tava dizendo. Ah, não, mas peraí, mas do soco de 1 polegada eu também tenho a minha história ali. Mas o soco de 1 polegada, ele fica numa distância de 1 polegada, o punho dele. Aí ele dá só um movimento assim com a cintura. Eu sei que ele derruba o cara a uma distância de uns 3 metros, mais ou menos. Mas peraí. 3 metros aí lascou. Mano. Ou mais, mano. Por mim ele fazia matar logo o cara. Né, nessa época que a gente treinava, foi um período da nossa vida que eu, Jack Chan e o Telos e mais outro colega nosso, a gente só fazia isso, ia pro colégio e treinava Kung Fu. Foi uns 3 anos, eu acho, só nessa rotina. Aí beleza, aí chegou num ponto que o pessoal, como só vivia nisso, ia atrás de outras técnicas. Aí o outro colega nosso que não tá participando desse cast, ele arranjou um livro, mano, que tinha a técnica do soco de 1 polegada. Porra, cara, esse livro é foda. Aí beleza, eu me lembro que eu e ele, a gente foi treinar, né? Esse negócio de soco de 1 polegada. Rapaz, e tal. Eu me lembro do treino, é doido. Quem era o autor desse livro, pelo amor de Deus? Bruce Lee, mano, quem mais? Bruce Lee, ele escreveu, mas ali na máquina... Oi, mano, era de datilografia dele. Ei, Neto, tu lembra? Ei, Neto, Joel, tu lembra que a gente treinava aqui no jardim? Lembrava. Não lembra não? A gente fazendo os cati, aí depois dos cati tirava uma horazinha do fight. Eu lembro que tinha os espectadores ali, passava. Aí, mano, eu me lembro que nesse livro continha uns treinamentos, só que assim, como foi o nosso colega que comprou, eu me lembro que era uma parada dessa, ele lia um capítulo, aí dominava a técnica do capítulo pra depois me dizer o que era. Aí tipo, mas eu me lembro que no começo do treinamento era essa parada do cara calejar a mão. Fez também, se eu não me engano. Que consistia em um cara fazer flexões no punho cerrado
num tapete ao contrário ali. A parte que era mais rala do tapete. Que é tipo calejando a mão, o cara ia perdendo pele. Aham. O osso da mão, cara, ia ficando tipo maior. Ficava estilo o punho do Bruce Lee. Quem já viu uma foto do punho do Bruce Lee? Esses tenho- nós que tem no osso da mão dele são gigantes, cara. Só um detalhe que eu tenho um quadrozão dele aqui doideiro. Aí no decorrer do treino eu me lembro que o que consistia que a potência do soco tinha que ficar na menor área possível. O cara fazia treinos de fortalecer toda a musculatura necessária para um soco e tal, e criar resistência. Só que eu não continuei o treinamento em virtude disso, porque o livro era do outro colega nosso, e esse bicho estava escondendo ouro ali. A segunda parte era da areia. O cara fazia flexão na areia. Não, sendo que eu me lembro que a última parte que eu parei, o cara tinha que plantar bananeira na parede e fazer flexão. É. Aí tu não aguentou nem Mas meio. eu me lembro que esse amigo nosso, eu acho que ele passou logo pro nível Master, porque ele chegou um dia, mano, o braço dele ali tava em carne viva. Não, mas uma coisa é certa, eu me lembro que na época do treino, do soco de 1 polegada, esse nosso colega, ele quebrava um tijolo fácil, mano, do muro. É. Esse bicho tava na construção na casa dele, aí o pedreiro pediu, ei, mano, quebra aqui. Aí ele ia, pá, quebrava o tijolo. Sendo que era poder, não, era pra partir só no meio, mano. Quebrou o trequinho aí. A gente treinava meio estranho. Na minha época, esse treino aí, o master era quebrar coco na mão. Quebra coco, é. Mas É. tinha alguém lá que torava um coco na mão, mano. Eu quebrava em 3 socos o coco. Mas era com soco de 1 polegada também. Não, aí era na base do gangueiro, soco gangueiro. Agora. Você pega a maior distância que puder. Nossa, aí, ó. Eu sei, foi a entrada boa, assim. Você roda o braço na maior velocidade que conseguir. Joga em direção ao coco. O segredo é você não ter medo. Se você não tiver medo, você quebra. Se você tiver medo, você quebra a mão. O segredo de Cada tudo é um- você ter autoconfiança. Cada um usa o soco que pode, né? Uma polegada, 1 metro, o importante é quebrar. É, mas como era esse negócio aí do soco de 1 metro aí? Mas que eu. Rapaz, tu nunca viu uma briga de gangueiro, não? Como é? É, mas o cara vem. Briga o de cara gangueiro é baseada em 3 passos. 3 passos. Primeiro você mede a distância do adversário. Você fica mais ou menos assim, um braço de distância dele. Aí dá um empurrão, velho empurrão. Aí você abre os 2 braços na posição Cristo Redentor. E dá uma peitada nele, mano. Dá uma peitada, né? Aquela putaria Fecha de ficar os tacando punhos. peito um no outro, mano. Tem não essa daí? Aí é a iniciação, é É a iniciação, né? Beleza. provocação. Aí aqui é no fight. Aí você fecha os punhos e gira. Só gira. Só gira. O primeiro que acerta o outro ganha. É assim. Pera aí, mas gira estilo roda gigante, é essa parada? É baseado na força centrípeta a luta dele. Mas era tipo aquelas brigas do Chaves, aí dava um soco. Não, eu tô imaginando a briga do Chaves mesmo. É desse estilo mesmo. Vai dizer que nunca viu 2 gangueiros brigando. Ah, E eu- sem eu- soco acerta 2, um passa raspando. É coisa horrível, é coisa feia. Mas tu falou em quebra-coco, a nossa academia também tinha uma celebridade, porque na época aí tinha um cara chamado o Quebra-Coco, né? Que passou até no domingo, no Faustão, Ah, tô nos programas regionais. Ele era da nossa academia, Sim. ele era o único cara que quebrava, pelo menos o único que eu vi que realmente quebrava coco na mãozada. Pois é, né? Agora essa história do coco aí era engraçado, porque lá na academia, assim, todo mundo queria, né? Todo mundo conseguia quebrar o coco, só que cada um desenvolveu uma maneira diferente, que ninguém queria quebrar todo mundo no soco, tinha graça não, né? Um tacar no chão, né? O outro tacar. Aí começou a treinar no joelho, negado aí na coxa, na mão, no cotovelo. alguém. Aí tinha um animal lá que ele quebrava na cabeça, bicho. Rapaz, Era o cara não, ficava mano. aqui na mão, dava cada testada nesse coco. A galera ficava abismada. Bicho. Tinha um que tinha um cotovelo que perfurava o coco, não era nem. Não era mais nem quebrar, o bicho perfurava. Esse bicho aí era o Caveira Lia. Mas tinha cada um que eu. Tá, que lembro abriu do- o coco de várias. Eu me lembro desse negócio de caveira, né? Nem da academia de Kung Fu, mano. É na Malhação, que a gente. Oi, que mano. na academia que a gente malhou um tempo,
Tinha um cara lá, mano, que o apelido dele era o Caveira Malhada. Essa eu não conheci não, ó. Caveira, mas... Eu conheci esse aí. Isso aí não é da minha época O não. bicho era bem magão, mano, mas o bicho era dividido ali. Ele era alterofilista, mano. Era o O vulgo chassi de pernilonga, Foi boa. Pois é. Aí eu sei que depois disso, né, o pessoal já vivia pelo Kung Fu e tal, já procurava novas técnicas, o pessoal era aplicado, sendo que na nossa academia, mano, existia meio que uma rivalidade. Porque eu, o Jack Chan e a nossa galera, a gente entrou depois. Aí já tinha a primeira turma que tava treinando, que era na faixa dos 5 caras, Sim. a nossa e o pessoal que chegou depois. Aí era tipo uns grupos, tinha uma certa rivalidade e tal. Aí foi por isso que a gente começou a buscar outras técnicas fora da academia para fortalecer o nosso grupo. E foi por isso também, cara, que na academia começou uma onda de apelidos, mano. Pois é. Porque, tipo, todo mundo que entrava na academia, a gente não chamava de jeito nenhum pelo nome, mano. A gente tinha que bolar algum apelido pro cara. Pois é, e um dos primeiros apelidos ali, quando a gente entrou, a galera que já tava lá, a maioria dos caras não tinha apelido, mas o primeiro foi o filho do Sakamoto, mas um dos mais bem bolados ali, que foi um dos começos ali, tinha o Robson. Que ironicamente era o único cara que era chamado pelo nome, Pois né? Robson. Mas eu acho que o apelido dele é que era Robson, cara. Devia ser, né? O nome do cara era Carlos, aí eu pensei, não, Robson, não sei o que. Mas tinha outro cara que a gente não sabe como o cara entrou na academia. Ele apareceu de repente. É aquela coisa tipo desenho animado, mano. O cara tá lá e tal, não sei o que e tal. Aí de uma hora pra outra o cara já tá lá como se já tivesse há muito tempo. Beleza. Tal. Aí esse cara, ele era amigo do Robson. Aí o apelido dele ficou o companheiro do Robson. Só a galera criativa, né? É porque nesse período aí, mano, já tinha muita gente, aí a cota de apelidos já tava quase acabando, mano. E esse bicho era meio normal, mano, porque, tipo, os apelidos que a gente botava, tinha um cara lá que era uma criança, né, na época, mano, o cara tinha uns 8 anos, era o Baratinho. Parar. Aí eu me lembro que foi um tempo um cara pra treinar, mano, com uma calça laranja fosforescente, mano. Aí a gente botou o apelido do cara de Laranjão. Isso me lembra meu triste começo na academia, que a galera tudo com a roupinha bonitinha lá, do Kung Fu pretinho, com o dragãozão todo bordado aqui na perna direita e tal, a camisa. Aí eu, na época eu só tava com a grana da matrícula e da camisa, ó, aí não tinha calça. Rapaz, eu peguei a primeira calça que eu vi que eu achava melhor, eu cheguei lá, a galera frescou, bicho, só porque eu tava com uma calça de moletom cinza. Como é? Fui de moletom, bicho. Não, mas foi um moletom cinza, bicho, colado, já era pequeno pra mim, mas a galera tirou o sarro, mano. Um moletom, a calça de moletom foi a Galera, primeira ei. calça também. Galera, ei menino, tu não vai pro Kung Fu, né, pra fazer balé não. Mas calça de moletom pega mal mesmo. Eu me lembro que o Theo só ia treinar de boné. Essa época de boné, deixa, nem eu lembro essa época Era, aí de boné. era. Boné aí é... Mas por que era? Caixa d'água, era? Revelações. Não. Eu não lembro da época do boné não, porque boné eu sempre uso quando eu tô com meu cabelo mais motoso, entendeu? Mas tinha outros apelidos também, cara, que era clássicos. O irmão do professor, que quando ele chegou na academia, ele era professor da outra academia, porque tinha duas. Aí o irmão do professor da gente, do Mateia, esse bicho chegou lá na academia pra treinar a gente, puxar um treino. Aí esse bicho era idêntico, não sei se vocês já viram, aquele cara ali do Taibo, o Billy Blanks. Rapaz, mas bicho era idêntico, bicho. E o pior que é. Aí esse bicho ficou, como a gente achava pouco criativo, o nome dele de Billy Blanks.
O bicho ficou Bioblanks. Era quase um George Foreman, mas o cara era do Kung Fu. Pois é. Aí, cara, nesse momento aí foi um lance tipo coisa de anime mesmo. A gente treinando, aí na academia a gente sabia quem era melhor do que o outro, tal, a gente tentava se esforçar, beleza. Aí nesse treino aí do Bioma, ele veio com a galera da outra academia, mano. Aí meu irmão, mas foi coisa tipo anime total. O cara, não sei o que, treinando, mano. Aí a gente, beleza, vamos dizer que num treino normal, a gente fizesse 30 flexões. O cara chegou, mano, botando 70 flexões, mano. Uma coisa assim. E a gente morrendo, mano. E a galera dele tranquila lá, os caras fazendo flexão e conversando. Mano, beleza, por que tal? Cara, tá firme aí, o cara fazendo flexão, aí comentando o episódio da novela ali. Pois é, mas é o cara falando com, por exemplo, lá morrendo na 28, sei lá. O cara, mano, tá firme aí e tal. O cara nem ofegava. Não, tá, não sei o que. Aí, beleza, ele fez uma física lá pesadíssima e tal, que o cara já saiu com dor na costela. Aí, não, vamos tirar um versus aqui, né, e tal, ver como é que tá a galera. Aí, beleza, aí foi o melhor lá da gente em versus, mano. Meu irmão, mano, o cara levou um modo de pé violento, mano, nem se mexia, mano. Aí, não, vou botar um fraquinho aqui da outra academia e tal, mano. O bicho parece que previa, mano, os movimentos. Mas só fazendo adendo, mano, que esse cara que ele enfrentou, você já viu o Sagat, né? Sagat. Pensa no cara do tamanho ali do Sagat. Era, mano. O bicho era um monstro. E naquela época a gente tinha uns 15 anos, estourando. É, louco, cara. Esse bicho não conseguiu nem se mexer. Pois é, aí esse dia aí eu me lembro que me marcou. E foi uma das coisas legais da academia. Porque quando o cara pensava que ele tava ficando forte e tal, que ele tava dominando ali a parada, mano. Aí apareceu aquela galera que, tipo, 10 levels acima, 15 levels, então assim, meu irmão, mas eu ainda tô muito fraco e tal. E foi o que deu o gás pro cara evoluir ainda mais. E a gente achava que a gente era forte, né? Pois é, eu me lembro que a academia era um lance que o cara treinava 3 vezes na semana, né? Achando que dava pra matar alguém, já. Pois é, eu me lembro que depois disso, mas o cara alucinou, treinava todo dia, final de semana. Tinha os tours, né, que a gente fazia de treino. A gente treinava na pracinha, em frente à casa do Theo. Assim. Porque em frente à casa do Theo tinha tipo um estacionamento, só que... Na pracinha, velho. Na pracinha? pracinha? Lá os segredos do treino. Não, mas na pracinha eu treinava só a questão física mesmo, né? Depois de um tempo já a galera treinando, aí tinha os treinos de resistência, que o professor botava a gente pra correr pelo bairro, colocava lá o subordinado dele, faixa preta. Vixe, mano, qual era o nome do subordinado dele, mano? Raimundo. Porra, mano, mó pai, vocês não botaram nenhum apelidozão invocado no cara. Raimundo, mano. A galera chamava ele de cabeça de apararraio, não sei porquê. Aí é massa. Mas a presença dele era Raimundo. Ah, mas por causa de negócio de raio, né? Raio. Para raio. Isso aí, ficou legal, né? Ficou embolado. O cara era assim, tipo nossa meta de crescer como ele. Mas ele era chinês? Não. Era chinês. Beleza. Aí ele é que comendava as corridas e tal, a gente correndo. Aí ele quis demonstrar um pouco da sua afinidade com as artes marciais, que a gente poderia vir a se tornar um dia. A galera parou pra descansar numa praça dessa aí, bicho. Eu sei que ele se gabando, o menino, mas duvido tu quebrar isso aqui. Aí um pedaço de pau rei que tava no chão lá. Aí beleza, o cabo segurou ele, pá, quebrou. Aí o menino começou a pegar a corda, o menino, duvido tu quebrar isso aqui. Uns bandas redondas, umas pedras requinhas lá no chão, o cabo, pá, quebrou, ó. Mas tava quebrando com o quê, mano? Com a mão? Com a mão, o cabo dava palmada no bicho, pá, arreia. Até então tudo bem, até que o menino apontou pro banco da praça, ó, aqueles bancos da praça. Duvido quebrar esse banco aqui, ó. Lá vai o cara inspirou assim bem muito. Aí disse, pô, vou mostrar aqui como é. Rapaz, pô, não é que o cabo esticou a mão,
É daí que eu tirei o soco de 1 metro. O cara esticou a mão, pegou 1 metro de distância, sentou-lhe essa mão no banco. E aí, adivinha? E aí ele quebrou a mão. Rapaz, por incrível que pareça, o cara rachou o banco no meio. Aí Né? veio a, Puta, aí do lado aqueles veio a bancos. polícia e. Ai, meu Deus! Bicho, foi uma coisa surreal. Tu vê um banco daquela largura de cimento partido no meio. Caralho, a galera desde esse dia idolatrou o cara. Bicho. eu dizer que era mais massa, vai ser esse mesmo pivete que tava mandando ele quebrar as coisas assim. Valeu, valeu, Raimundo, toca aqui, valeu. Pá. Mas foi uma coisa assim. Mas esse banco aí da pracinha por aí é de 5ª categoria, viu, mano? Porque Mas tem uma história também dos treinos na pracinha. Que tava, eu acho que tava eu, o Neto e esse outro colega nosso. Esse colega nosso, ele disse assim: Peraí. Fica só na base aí, fica só na base. A gente ficou na posição, né? Aí o cara lá, só olhando pro lado assim. Aí, peraí, espera só mais um pouquinho aí. Aí quando eu olhei de lado, só passa uma menina. Aí esse bicho começa. Aí começou a ver ele tentando impressionar a menina. Aí quando eu olho pro lado assim, a menina passa assim aí. É isso, um bando de doido aí. Não deu certo. Aí depois disso vem a senhora e pergunta assim, ei, é yoga? É yoga? Aí Sichuan. Cara, essa história de treinamento, você lembra assim vários pontos que aconteciam na academia, né? Aí tinha aqueles treinamentos inovador que o mestre às vezes queria se diferenciar um pouco dos outros, aí criava umas técnicas diferentes. Aí na minha academia, como era todo dia tinha treino, ele dividia os Ixi, dias. mano, era todo dia, mano, dia. que tu tinha treino? Todo dia de 7 às 10. 7 às 10. Era de Ixi, 7 3 às horas. 10, mano. Olha aí, Era pesado. 3 horas. Que eu- Mas Na tu minha passou tua academia, infância na China? Não, porque na minha academia ele visava era o aperfeiçoamento da pessoa. Ele não queria só ensinar alguma coisa não, ser uma academia de ensinar não. Ele queria a filosofia. Lá... é só o dinheiro não, né? Não, era filosofia. Aí Mas então discípulo- esse teu mestre aí era chinês. Não, mas ele era discípulo direto de um chinês. Ah, mas logo vi ali. Por sinal, ele foi aprendiz do grão-mestre que trouxe o estilo aqui pro Brasil. Não, mas é mentira. Tu já aumentou Verdade. mais, mas diminui. Atestado por certificado e tudo. Tava pregado na parede. Foi o que eu vi. Mas então quer dizer que a tua adolescência foi o paraíso, mano. Porque o cara passando 36 horas por semana numa academia, mano. Era realmente. foda. O nosso treino era 1 hora por 3 vezes a semana. Nossa, era pesado, rapaz. Aí dia de segunda e quarta era o chamado calejamento, né? Que é fortalecer o corpo pra resistir ao dia a dia dos treinos. Sim. Ei, mano, mas quer bem dizer que tu não pensou em outra coisa quando o cara disse que era o calejamento. Não tava. Eu tava voando aqui. Aí a primeira técnica que a gente conheceu era o seguinte: o cara botou os meninos todos pra ficar correndo em círculo ao redor lá do ambiente, né? A gente fazia um círculo e corria, ficava correndo um atrás do outro, na velocidade e tal. E até então a gente pensava que era um treino de resistência. Bem, vamos correndo aí até que a gente aguentar. Aí nisso o professor saiu de mansinho, foi lá pros fundos, entrou no quartinho lá onde ele tirava os equipamentos. Quando ele voltou, foi com 4 pedaços de bambu na mão. A galera começou a olhar assim, vixe, que é isso aí, rapaz? Correndo, Logo no dia do calejamento, hein, mano? O cara chega com um pedaço de bambu na mão, mano. Aí estranhou, né? Aí nisso ele se postou no meio do círculo, pegou o bambu pela ponta, simplesmente girou ao contrário na cintura, na altura da cintura mais ou menos, começou a girar ao contrário. O que era de menino só tinha 2 alternativas, ou pular ou você abaixava, né? Aí ele foi explicando, é o seguinte, do nada aqui eu vou girar esse bambu aqui na altura da cintura de vocês, ou vocês pulam ou vocês se abaixam. Aí você já viu a merda que dá nisso, né? Quando o cabo girou o bambu, rapaz, foi direto no cristão lá, que tinha um apelido de Juninho Zoiano.
É porque eu não tenho uma foto do cabo aqui não, mas o cara parecia aquele baby da família dinossauro. O Baby é massa. Rapaz, aí o cara não tinha muita mobilidade, assim, sabe, né? Como é que é? Acertou direto na virilidade do cabo, rapaz. Foi não. Mas foi, sabe que é um tiro certeiro, assim, então testou toda a masculinidade do cara na hora, velho. Rapaz, eu sei que o pobre desse menino cai e passou uma hora sentado lá. Por a lei ele ficou, né? Aí a galera não começou a gostar muito desse treino, não quis trocar, não, vamos trocar que esse aí não tá bom não, vamos trocar. Porque os caras já estavam começando a ficar com a voz fina, né? Aí trocaram, a galera fazia as velhas bases do cavalo. Aí não, pois fica todo mundo na base do cavalo, vamos lá. Aí ficou todo mundo na base do cavalo, estende os braços. Aí já que o bambu tá aqui, vamos aproveitar. Eu sei que eles tinham que pegar esse bambu, meu amigo, mirar no braço do cabo, pá! Tinha que quebrar em 3 pedaços, cada O tiro de braço bambu. do cara. Não, mas esse treino aí, eu já participei sendo que era na perna. Não, é na perna e no braço. Começou no braço, aí foi nas costelas, nas pernas. Eu sei que o cabo chegava em casa todo roxo, velho. Eu cheguei em casa todo roxo. Minha mãe olhou assim, o que é isso, menino? Tava brigando no meio da rua já, né? Eu vou tirar tudo dessa academia, que só quer entrar nisso aí é pra brigar. Aí eu, não, mãe, foi lá dentro mesmo. Aí disse, oxi, e lá dentro vocês estão brigando, né? Não sei o quê. Essa é a intenção, né? Nesse começo tinha na academia da gente, tinha esse negócio do professor da gente fazer uns treinos secretos. O professor ele pegava a galera que tava mais avançada, levava pro canto da academia, que nesse tempo a academia já tinha feito um salão, e a gente ficava treinando no salão. E nesse salão tinha um... Pra você ver a moral, mano. A gente começou a treinar numa área de 3x4, eu acho. Pois é. Que o cara não podia nem chutar pra frente porque acertava alguém ali. Só que o negócio de Kung Fu foi ficando tão bom, mano, que cederam um salão imenso, mano, pra gente. Dava pro cara correr lá dentro, tranquilo. Era tipo de um espaço de 2x3. A gente foi pra um de 10x15, por exemplo. Uma área realmente muito boa. Eu sei que tinha uma dança de forró antes do treinos de Kung Fu. É, mano, o cara ficava esperando lá a rapaz do forró desocupar e tal. Só vendo as cocotinhas sair ali. Aí nesse treino ele pegou os 2 caras lá que estavam mais avançados, levou pro canto. Aí começou a passar as técnicas pra ele. Aí a gente, ele vira de costa aí. Aí ele foi lá passou uma física pra gente fazer. Só que ele colocou a gente de frente pros espelhos da academia. Olhando o treino dos caras lá. Sendo que depois o professor se tocou, aí a gente pagou mais 20 flexões ali depois dessa parada aí do espelho. Oi, mano. Porra. Eu quase fui pra um campeonato de Cati. Quase, é? Foi quase. Sendo que não foi na época na academia do Neto, não. Que é eu, Neto e o Joel. Foi na outra. Foi antes de ir com vocês pra lá. Tava até Rungar. Garra de tigre. Mano? O Cati. Cati não. Era a camisazinha amarela. Aí tinha Kung Fu. E atrás tinha Rungar. Que é garra de tigre. Aí tinha a garça do lado, tigre do outro, dragãozinho enrolado no meio, se eu não me engano. Aí o professor tava na aulazinha lá e tal, comecei. Nessa época eu não fazia praticamente nada só. Aí foi eu e meu irmão lá fazer a minha inscrição e tal. Aí ele explicou que o Kung Fu lá visava mais a força dos braços e tal. Mas ele te disse que o Kung Fu era arte de matar já nessa época aí, né? Não. Aí eu lá pela segundo mês, assim, na metade do segundo mês, chegou outro pivetezinho, aí ele meio que ficou tipo, tudo que eu fazia ele queria disputar comigo, sabe? Sim. Aí ele chegava lá na academia, eu tava assim... E então ele era o teu rival, né? Criou tipo uma rivalidade, aí eu tava lá, eu chegava na academia mais cedo, aí ele chegava já fazendo alguma parada e dando uma voadora assim, sabe?
pra mim... Deixa a voadora do Van desviar. Damme. Peraí, eu mas era nesse naipe, tu entrava na academia e do nada o cara dava um voador. Não, eu já estava lá, entendeu? Eu já tava no pátio da academia. Era o cumprimento padrão. Eu tava no pátiozinho da academia lá e tal, me alongando, fazendo esquenta e tal. Aí ele chegava dando uma voadora, uma rasteira, qualquer coisa, sabe? Bicho, eu De dei surpresa. valor. Isso, dessa academia eu dei valor. Aí ele chegava, ou eu me desviava ou pegava mais ou menos. Aí ele, se liga, meninão, pode baixar a guarda não. Aí era só eu e ele, essa parada, sabe? Aí teve uma vez que ele, ei, macho, me ajuda aqui a treinar esse cati aqui. Que aí os cati do Kung Fu, né, mais ou menos como se fosse interpretando uma luta real, né? Aham. Interpretando Aí, não, mas é uma luta real. É. Mano. Não, sendo que... Coreografada. Coreografando ali, né, na hora, não é? Aí eu vou fazendo os movimentos aqui, tu entende qual é o que eu tô defendendo e tu dá, na verdade, né, o ataque. Mas o cara queria fazer uma coreografia, ele se defendia primeiro pra depois tu atacar. Não, pra mim ir aprendendo o que ele tava fazendo, entendeu? Ele fazia 3 defesas, 2 murros frontais, aí ele fazia a defesa, né? Ó, tu vai dar 2 murros frontais aqui pra defender, beleza. um chute lateral pra me segurar aqui na defesa da garça, uma rasteira aqui pra mim dar um pulo, entendeu? Aí eu... O cara tava revivendo as cenas de filmes que ele assistiu. Aí o professor chegou, cada vez que fazia, a gente fazia um pouco mais rápido, né? Aí ele olhou assim, aí ele... Ei, Aí você tá fazendo o que ali com ele? o rapaz... Sabe um cati aí que ele vai participar do campeonato e ele me chamou pra ajudar ele a treinar. Olha, isso eu já percebi, né? Mas você O cavalinho do pânico chutando. Mas você tá... Você tá interessado em aprender algum cati pra participar também, é isso? Aí eu... Tô aprendendo aqui, se caso venha. Né? Aí não, Porque eu olhei aqui e tal, vejo que você tem qualidade, você tem capacidade de ir, conversar com seus pais e tal, pra você ir. Aí ele foi e me qualificou pra me fazer um cati de uma arma lá. Eu tô esquecido qual é o nome da arma, talvez vocês lembrem. 38. Um bastão curto, o nome da arma, pronto, lembrei. Um bastão assim Cacetete. com uma corda. Era o Muchaco. Ah, Cacetete. Não, é um bastão curto, eu lembro o nome, é esse mesmo. Aí pronto, aí eu aprendi esse cati todinho e tal. Sendo que aí quando foi na época da parada lá do campeonatozinho lá, o torneio, sei lá o que diabo era. Aí eu não paguei, sei lá, deixei de ir. Por alguma razão, tinha que pagar. Arregou. Não pagou. Aí eu acabei nem indo pra essa porra, passei o mês todo de treinando. Mas isso aí é a história da vida do Theo, mano. Ele se prepara 2 anos pra uma coisa, aí no dia da parada ele não vai. Porque tem que jogar videogame, evoluir a memória, é a guerra do clã, alguma parada dessa. Ele não Aí e outra, eu fiquei com a arma em casa, ó. Vixe. Eu saí da academia e fiquei com a arma em casa. Live action. Não, o professor chegou pra mim e disse: você não pode cuidar pra você andar no meio da rua com essa arma, viu? Porque isso aí é considerado arma branca. Se alguém... Um pedaço de pau com uma corda e uma arma branca. Pô, ele tava dizendo, né? Só que eu vejo os guardiões municipal com isso na mão. Na verdade, é só o que eu vejo é dona de casa, mano, com um pedaço de pau e uma corda na mão. Não, mas é tipo assim, né? O cara pode ver um pedaço de pau e achar que eu quero quebrar alguma cor, né? Alguma cor. Tem razão, velho, tem né? razão. Aí eu, beleza. Aí eu sempre andava com um bicho aqui por dentro das calças e tal. Peraí, mas tu se lembrou da história que eu me lembrei aqui? Foi daí que surgiu o apelido de Dotadão, foi? Não, mas agora eu me lembrei de uma história massa, mano. Teve um tempo, mano, que a gente começou com essa parada de armas também, lá no Kung Fu. Uhum. Aí todo mundo comprou um nunchaku. Beleza, né? Aí, macho, a nossa calça era de um material tipo nylon, poliéster, né? Uma parada dessa. Uhum. Um material liso. Aí a gente ia de ônibus. Bem frouxão. Frouxo. Aí, beleza. Aí tava indo eu, o Joelso e o Jackson Jr., que é o homenageado desse cast. E todo mundo com o nunchaku na cintura, né? Eu sei, mano, que a gente andando lá, o nunchaku do Jackson Jr. começou a escorregar, mano. Aí começou a se mexer na calça, assim, o bastão e tal, e ele querendo subir e o bicho deslizando.
Meu irmão, aí passou um viado, mano, do lado desse. Aí viu uma marmota na cintura, aquele bastão. Aí o viado ali assim. Eu preciso. Esse aí foi foda, ó. Eu sei que o Jack Chan Jr. pegou a arma, né? Mas tô olhando. Aí depois ele ficava imitando o viado, né? Ah, mas esse filho da puta. Não dá não, como eu falei aí. Foi daí que surgiu aquela febre da galera querer comprar aquelas katanas falsificadas pensando que era original. Eu passei por essa febre também. E vende aquelas duas no pedestalzinho, né? E lá tinha. Aí o pessoal doido pra lutar com as espadas e o professor só botava pra lutar com cabo de vassoura, com bastão, com não sei o que. A galera puta, meu irmão, não quero lutar com cabo de vassoura não sei o que. Rapaz, lá de vocês não tinha esse negócio não? Só Não, tinha, mano. só Não. tinha na academia do mestre. Na academia do mestre era uma academia zona tipo um templo chinês. Aí tinha um monte de arma na parede. Tinha desde shuriken até... E tinha também disso aí até CDs do Roberto Carlos. CD não, LP, né? É porque eu não sei se na tua academia tinha esse lance, mas na nossa tinha a questão da música pra dar o poder, né? Aí tinha que ter a musiquinha ambiente e tal, que era um... Bem lembrado, bem lembrado. Foi daí que eu peguei o abuso do Queen, que todo santo dia, velho, era o CD do Queen. Todo dia eu tinha que escutar Eye of the Tiger. Não, mas essa... Não, mas Olho de Tigre era do rock, mano. Do Survival. Survival. Também, rolava um Survivalzinho. E aquela do... I want to break free. Chegava no Queen. Primeiro ele botava um Survivalzinho pra galera pegar o ritmo, embala e tal. Aí depois era Queen, pra galera ir curtindo. Ei, mas nessa época tu deixou crescer o bigode também? Baseado em que isso aí? Baseado O Fred Mercury, mano, porra. Não, pô, pera aí. O cara treinava ao som de Love of My Life, é do... A galera já tava com abuso, bicho, desse cara. Eu digo, não, eu não aguento mais ouvir Queen, não, rapaz, muda isso aí. Muda isso aí. Sendo que o Theo treinava o som de It's Raining Man. Na academia da gente, a gente treinava e era uns funkzão fuleiragem. Égua. Aí Funkzão show, meu. teve um cara lá, um doidão lá, que levou um CD do Mortal Kombat. Aí pronto, foi a febre. Né? Como é, Theo? O gritinho do cara do começo. Aí, a música. Tanto não vai não. Sendo que o mais engraçado, mano, foi porque o nosso outro colega, ele queria pegar o estilo do dragão, né? E esse era um dos estilos que o nosso professor não dominava. Aí beleza. Aí tinha uma física lá, mano, que a gente fazia que era a mais pesada de todas, que era o jacaré. Que é tipo o seguinte, você fica na posição da flexão, você desce na flexão baixa e naquela altura ali, você tem tipo que se rastejar sem encostar no chão. É tipo como se fosse uma escalada horizontal, vamos dizer assim. É irado essa física aí. Aí é pesadíssimo, aí beleza, a pessoa, não, cara, eu vou te ensinar. Só que pra tu começar a aprender, tu tem que estar 20 voltas aqui no salão nessa posição. E era uma coisa absurda, mano, porque o cara dava 2 voltas morrendo, mano. E 20 era impossível, mas beleza. Esse nosso colega é o mesmo que começou a treinar o punho cerrado, ele era obstinado. Aí nessa época a gente treinava lá os estilos. Aí eu sei que depois, quando a gente já tava bom nos estilos, ele conseguiu completar as 20. Vou começar a aprender agora os golpes e tal. Aí o nosso professor, não. Completou, né? Completou, não. Aí agora tu vai pra segunda fase. Beleza, é 40 voltas com o jacaré.
Ei, mas é tudo no mesmo dia, é? Na mesma hora, assim. Não, mas isso aí foi meses, ele treinando isso aí, é quando ele conseguiu, aí o cara mandou ele fazer mais 40 ali, sendo que eu não sei Isso aí era pra dar tempo do mestre aprender o estilo, pô. Pois é, só que aí ficou essa dúvida, ninguém sabe se foi essa jogada de ganhar tempo, ou se era aquele treino estilo mestre Miyagi, que o cara saia, porra meu irmão, o cara me enrola, não sei o que. Aí dá uma porrada na parede, arranca a parede com tudo. Vixe, mano, tô aprendendo, não sei o que e tal. Vocês sabem aquele ferro de malhação É uma maromba mesmo. que você faz o supino ali? Barra, cara, barra. É barra. Uma barra de ferro, pronto. Eu me lembro que o mestre, a gente tava treinando nessa academia do mestre. Aí a galera tava meio mole, aí ele disse assim: Ei, irmão, vocês têm que treinar sério, vocês vão ter que treinar sério agora. Aí ficava dando os assovios dele, aqueles assovios lá que eu fiz na apresentação, ele... Já faz de novo, mano. Ei, mano, Viu? Parece só que ele tá com fome, mas não tem nada não, bora. só um parêntese pro cara se situar geograficamente. Na vez que a gente foi conhecer o mestre, a gente ouvia muito boato, né, sobre o mestre e tal. O bicho era muito forte e ninguém nem tocava nele numa mão de pé. Aí beleza, a gente foi conhecer ele. Aí nessa hora eu pensei, não, mas agora esse bicho tem que ser chinês, né? Porque afinal ele é o mestre, né, e tal. E pelas histórias, a negada dizia... vamos dizer, a gente conhecia caras fortíssimos que diziam que tinham medo de lutar contra ele porque ele era muito forte e tal. Se lutasse era só pra sair quebrado, aí beleza. Aí não, mano, o bicho deve ser um chinesão largo e tal, estilo Jack Chan. Aí o cara chegou lá na academia, né, e tal. Aí olhando assim pro naipe dos caras, vixe, mano, quem será que é, mano? Aí aparecia um cara mais forte, assim, mais idoso, não, deve ser esse, mas o cara não era chinês, beleza. Aí o mestre se apresentou como mestre, mano. Meu irmão, mano, se tu visse o mestre, mano, ele não era chinês, né, claro. Devia ter um 1,75m, eu acho, 1,80m, alguma coisa. Macho, mas esse bicho, mano, ele era muito magro, mano. Tu imagina o cara... Caveira malhada. Estilo Bruce Lee, é? Não, mas tu Pronto. imagina ali o Madruga, mano. Pronto, exatamente. Tu imagina o cara dizendo, não, eu sou o mestre, eu sou o Madruga, mano. O cara. não visualmente, mano, mas com aquele físico, magro e tal. Essa caveira significa perigo! Aí o cara começa, macho, mas é aquelas histórias que eu ouvi que o cara quebrava tudo e tal, era forte. Eu sei que o cara era magro, mas o cara tinha uma força física extrema. Aí É sobre-humana, mano. Ele começou o treino lá, pegou e disse assim: vocês têm que fazer mais sério aí. Jogou os supinozão no chão. Eu sei que ia cair no pé do cara. Meu irmão, eu sei que o cara deu um pulo pra trás, o mestre. Meu irmão, tu tá com medo? Esse negócio fica aí na frente. O mestre fez um movimento lá com ele, aí pegou ele pelo pescoço. Jogou o cara no chão, aí. Agora vocês vão treinar sério, aí. Não, vamos lá, e todo mundo. Sentiu o patrão. Os caras já não aguentando mais. E ainda faltava 1 hora de treino ainda. Eu me lembro que um desses treinos do mestre, não sei se foi esse aí da barra de ferro, tinha essa parada, tava todo mundo alinhado e ele fazendo lá os discursos dele de luz azul, né? Tinha essas paradas. Tinha isso aí. Energias e tal, beleza. Aí ele discursando, mano, de uma hora pra outra ele dava um pulo e fazia uns movimentos lá de cati e tal, dava umas cuteladas no ar, umas voadoras. Aí ele sempre dizia assim, não, macho, você tem que confiar em mim. Se você, como é que se diz, confiar em mim, vai dar certo, eu não vou lhe machucar. E ele passando lá pela negada. Ele quis dizer que ele não vai te matar, né? Pois é, ele disse, não, mano, confia em mim que eu tenho a perícia, mano. Eu posso... E ele dizendo, e eu acho que ele quis exemplificar a parada. Aí ele foi passando na minha frente, mano.
Macho, eu só senti, mano, o cara deslocando a minha traqueia, mano. O movimento foi tão rápido. Eu só senti aquela parada na minha goela, a minha traqueia saindo e depois ele botando de volta no lugar. Numa boa. Aí nisso ele usava. Pois é, ele usava a frase clássica dele aí, não, Mao é Mao, né? Mao é Mao. Cara, mas vocês frescando aí com o mestre aí, com o negócio de madruga, mas vocês sabiam que o Bruce Lee só tinha 1,71 m de altura e 61 kg, né? Pois é, não é isso que eu disse pra ele. Estilo Bruce Lee, o cara é responsa. Mas o Bruce Lee é baixinho, mano. Um cara alto, muito magro, mas evidencia mais, mano. Mas tu vê que o Bruce Lee, ele era todo dividido. Ele tinha os músculos dele lá, tudo travado. Era 60 kg, mas o cara tinha gordura corporal zero, né? Zero não, porque não pode, mas não pode. Mas tu vê o Madruga, mano, e tu pega ele e coloca numa academia de Kung Fu, mano. Não, mas não dá pra comparar o Bruce Lee com ninguém, não. É verdade. Na verdade, não dá pra comparar o mestre com ninguém, mano. Porque ainda tinha um agravante, mano, que além de ser extremamente forte, apesar do porte físico, esse bicho, mano, ele vivia alcoolizado ali, mano. Baby, então as rodas que eu sou cabarão. Você, como é que ele era aquele tipo mestre chinês que nunca tava bom, é tipo o Theo, mano. Você nunca vê o Theo bom, mas ele sempre tá meio melado ali e tal, você não sabe se ele tá bom ou não. Ai, Deus. Isso aí, mano, que gerava a dúvida no pessoal, porque o cara, não, tá certo, ele é forte, beleza. Ele é um mestre e tal, um senhor de idade, mas o cara tá bêbado, mano. Qual o controle que ele vai ter, mano, disso aí? Cara, minha maior decepção da galera lá da academia foi depois de um tempo a gente esperando o professor numa noite corriqueira e ele nada de chegar, e deu 8 horas, e deu 8h30, nada, 9 horas, quando foi 9h30 o professor apareceu. Aí chegou, galera olhando, aí ele subiu, a casa dele ele morava em cima. Aí ele desceu e disse, não, agora a gente treinou hoje não, que aconteceu um negócio aí. O pessoal, quem foi, professor? Não, quando eu tava vindo ali do trabalho, me roubaram. Ixi. Como, rapaz? Roubaram como? Como é que pode, velho? Aí a galera ficou, não, o cara aí, veio aí, levou minhas coisas. Rapaz, foi uma decepção grande demais, porque o cara treinar, o cara se espelha no mestre, né? Não meteu uma porrada no cara. Invencível. Pois não, o cara acha que o cara é invencível, cara, e foi roubado aí. O pessoal, mas é porque eu só não usou suas técnicas nele, rapaz, né? O cara tava com revólver, rapaz, aí ninguém tem os pés de aço, não, né? Não, depois dessa aí também eu teria saído da academia. E apaga, não é que pode, até porque, mano, acho que a gente teve uma situação parecida, mano. Foi coisa de filme. A gente tava saindo da academia. Vixe, foi mesmo, tal. Aí vinha um ladrão correndo voado, e o cara que roubou ele vinha correndo atrás. Meu irmão, eu sei que nesse dia carreira. O cara não, ao contrário, não, mano. O cara que tava correndo aí, ele tava com... O cara que foi assaltado, mano. Que vinha correndo atrás. Não, disse o cara que roubou ele vai correndo atrás. Não, o ladrão, ele tava com a camisa social e calça jeans, mano. Aí o cara... mano. O cara correndo lá e... pega. A gente pensando que era 2 caras frescando. Pois é, aí o cara passou da gente. Muito voado, o cara atrás que foi roubado. Não sei o que. Aí nesse dia, mano, quem tinha puxado o treino tinha sido o Baio, ó. Aí meu irmão, mano, foi coisa de filme. O ladrão correu, pera aí, mano. Pegou uma bicicleta lá de não sei o que, mano. E a bicicleta dele. A bicicleta dele era de chumbo. O cara sentia a física ali. Eu sei, mas que ele saiu voado, alcançou o ladrão, pulou por cima do ladrão, imobilizou esse bicho e deixou lá pra galera linchar. Aí, desse dia aí, mano, foi que acendeu mais ainda ali a chama da Mao, mano, porque... Pois é, velho, eu sei que foi decepcionante, né, o cara se espelhar assim e saber que não pode fazer nada, não vai servir de nada, velho, o cara, pô, não vai servir de nada, bicho. O cara chega aí... Que afinal o cara não tem uns peitos de aço, né? É verdade. Mas eu queria deixar a mensagem que não reajam a assaltos à mão armada. Não reaja a assaltos. Perfeitamente. Tem uma história lá
esse cabra, porque treinava, chegou um período na nossa academia que só treinava a galera ali que tava treinando sério mesmo. Uhum. Aí tinha um caba lá que era sem noção. Aí esse bicho, ele tinha um porte físico, o bicho era grande, né, assim. Era gordo. O bicho era gordo, assim, mas era aquela gordura meia espalhada, assim, pelo corpo. Ele era tipo Mussum, né? Que o cara é gordo, mas dava cambalhota e tal. Pronto, aí... Mussum? O que lembrou o Mussum, velho? O Léo tem que dar uma dor. O Mussum é gordinho e tal, e faz umas manobras, mano. Mumu É da tanto gordinho pro cara lembrar, bicho. O cara lembrou do Mussum. Bota a cachaça! O que é que tem, pô? Aí a gente tava nesse treino, né, todo mundo sério, aí o Francisco, ele pediu pra todo mundo fazer um movimento pro outro defender. E aí chegou a hora que a gente só escuta aquele pá no chão. A gente olha de lado, aí vê o companheiro do Robson desacordado no chão. Aí o Francisco lá, meu irmão, que foi isso aí? Aí fui dar um chute nele aí sem querer acertei nos testículos dele. Não, mano, não era testículo não, né? Sabe porque o pessoal dizia genital, né? Genital não, é ovo mesmo. O cara acertou a genital do cara, aí o cara ficou lá desacordado. Aí o Francisco, vixe, mano, balança as pernas do cara. Balança as pernas do cara não pra ele acordar, não sei. Nessa época aí tinha essa história, né? Do cara levantar as pernas e ficar balançando. Né? Sei que passou uns 10 minutos pro cara acordar ali. Ele, não, foi o que aconteceu. O cara... Não, mas sério mesmo, eu nunca vi alguém desmaiar com um chute nos ovos, não, mano. O cara acordando com a voz bem fininha, né? Mas tu imagina, mano, o que é tu levar um chute, mano, de um cara que tem a perna ali da grossura de um coqueiro, mano. Rapaz, tem uma história parecida que é tipo no treino da base de cavalo. Você ficar na base de cavalo, né? A base de cavalo, pra quem não sabe, é tipo como se você estivesse sentado numa cadeira invisível no ar. Sim. Na verdade, é como se tu estivesse sentado num cavalo, né? Só que com as pernas um pouco mais afastadas do que o normal, né? Como se sentado. Aí nisso ficava um de frente pro outro, um nessa base, e o outro treinava a parte interna das coxas do outro chutando. Aqui na parte de dentro, chutava a esquerda, chutava a direita, chutava a esquerda, chutava a direita. Isso sempre tem um filho da mãe que não tem coordenação motora. Tipo o Neto, lá, a coordenação do motor do Neto é triste. Acaba não sabendo diferenciar esquerda e direita e acaba chutando no meio. Tu é doido, né, meu? Tem um brevet de piloto, mano, da onde? Bicho, aí os caras iam pegando corda, os caras, deixa quieto, os caras não diziam nada, deixa chegar a minha vez que tu vai ver. Aí quando trocava de posição, dava de novo. Os caras, puf, de propósito. Aí teve uma época que era essa putaria toda a vida, que ia ter esse treino. Tinha que ter, ficava lá realmente uns 3 chutes. Professor, que diabo é isso aqui que vocês não tem coordenação motora? Não acerta ajudar aqui. Aí esse cabo aí fica me chutando aqui no meio e eu também descontei. Agora do René, mano, eu me lembro das tiradas máximas dele, né? Porque o cara, nessa época era novo, e o cara tinha um certo respeito, né? Pelo professor. Sim. Mas esse bicho, mano, era todo garotão, né? A gente lá treinando e tal, beleza. O professor lá, o Francisco, não, mano, vocês estão muito mole, não sei o que, tá muito fraco. Vocês nem parecem que merendaram. Aí o René disse, mas quer bem dizer que o senhor ia pagar a merenda pra gente aqui. aí sempre era assim, ele falava alguma tirada, o professor mandava ele fazer umas flexão lá, beleza. Aí teve um dia, não sei como foi que começou a discussão, o René lá, meu irmão, mano, mas tu não me imobiliza não, mano. Aí o Francisco na frente dele, imobilizo, mano. Da onde, meu? Olhando pra ti, como é que tu vai me imobilizar, mano? Não, mano, dá pra imobilizar, mano. O Francisco calmo, né? O René pegando, mano, não, mano, dá não, mano, não dá pra me imobilizar. Antes dele falar imobilizar, mano, o Francisco já tava atrás dele, mano, botando ele pra dormir, mano. Não, mano, pera aí, mano. Apareceu.
Igual o Vegeta desaparece. Aí aparece de trás do cara. Aí o Render. Lá na minha academia tinha algo parecido, você não podia falar palavrão. Se você falasse, aí tinha os pagamentos lá. Só que dependendo do nível do palavrão, era o nível do pagamento, que variava desde... a mensalidade, mano? Não, o pagamento era desde apoio de frente, né, flexão extra, até o velho corredor polonês. Fala-me, rapaz, a galera instigava os outros a querer falar palavrão pra poder rolar isso aí, bicho. Mudava o corredor polonês, era osso, meu irmão. O cara botava assim, todo mundo enfileirado um de frente pro outro, com aquele corredorzinho no meio. Aí o cabo tinha que ir e voltar. Mas dessas histórias de proibição, eu sei que na nossa academia o Francisco ficava puto por quando tinha alguém rindo. Aí ele dizia assim: irmão, quem brilhar o dente aí vai pagar 50 flexões. Aí ele ficava calado assim. Ele ficava calado assim, passando na frente de todo mundo. Esse estilo aí de brilhar o dente é que é massa, viu? E nisso já deu pra vocês perceberem, mano, que a academia, apesar da gente levar na seriedade, mas era uma comédia muito grande, mano, porque os caras pegavam pra frescar e tal. Meu irmão, era complicado de você segurar o riso. Sei que quando ele falava isso, mano, a galera ficava com vontade de rir assim. É verdade. Mas o cara falando, o cara chegando pra tu dizendo quem brilhar o riso ou brilhar o dente, dá vontade de rir mesmo, mano. É porque era a gíria da época, mas brilhar o dente era comum, pô. Se fosse eu, vivia na P aí. Mas teus tempos são outros, mano. Tu é da velha guarda. Toda vida que ele ia falar, eu ia rir do mesmo jeito. Cara, lá na academia também tinha muito desses saltos quebra-pescoço aí, rapaz. Também, mano, era nesse saltos quebra-pescoço, é porque teve uma época que a gente foi aprender o mortal, né? Foi. Porque em si, nenhum lutador de Kung Fu decente... Não existe lutador de Kung Fu decente que não saiba fazer piruetas, mortais, pular um muro com a perna e tal. Aí beleza. Concordo. Só que aí, macho, o cara ia treinar mortal, mano, no piso de cimento. Como é que se chama? Cimento batido. Nada, se tu errasse, macho, era o teu pescoço e o chão ali pra parar, mano. E eu me lembro que esses treinos aí, macho, eram os mais tensos, mano. E o cara, não, mas é tranquilo, mano. Vai lá, mano. Pula aí. Aí o cara, não, se eu errar, não, mas pule aí, mano, tenha fé. Eu sei que, graças a Deus, ninguém morreu. Pelo menos nos treinos que eu estava presente, ninguém morreu. Mas esse cara, lá na academia, isso aí era feito da seguinte forma, assim, o professor pegava um bastão grande, escorava na parede, mais ou menos na altura da cintura, foi onde começava. Aí a galera tinha que pular e rolar. Aí tá uma medida ia aumentando, até a altura do peito, mais ou menos. Cara, tu imagina o cara pular da altura do peito, sem saber dar esse giro aí, porque ninguém acabava nem aprendendo. Mas pera aí, o professor vai lá, mano, pula aí. Eu, cara, beleza. Pelo menos eu nunca aprendi, velho. Eu pular é o que o cara imaginava. Não, mas deve ser tipo tipo mortal, né? É alto. Deve estar no DNA, o cara não deve estar no meu DNA, bicho. Eu vou pular aqui e dar um jeito. Sendo que eu tô imaginando, mas vocês pulando tipo Olimpíadas, que o cara tipo pula de costas ali, o cara... Parceiro, não sei o quê. A primeira coisa que você tacava era a clavícula no chão, aí. Você vinha de cabeça pro chão, né? Aí você tentava pelo menos livrar o pescoço, quando você virava a cabeça era bufo no ombro. No eu me lembro que teve também uma história de negócio de queda. Foi uma apresentação que eu e o Jack Chan Jr. tava presente. Eu não sei se o Neto tava. Mas foi uma apresentação que teve lá na própria academia. A gente começou a se apresentar na parte da piscina. A gente tava olhando, né, os caras fazendo as apresentações. Aí foi um pessoal da Maô. Foi o Baio. Aí foi o Cobra. Foi um outro doidão lá que a gente apelidou de cabeça de palito de fósforo. O cabeça de palito de fósforo. Ele tava fazendo uma apresentação ali com o Baio. Aí beleza, né? Começou a apresentação. Meu irmão, eu sei que a apresentação era tipo um
uma técnica de judô. Era uma técnica de imobilização. Mas vocês se ligam ali daquele H. É porque eu me lembrei agora da cena, porra. Vocês se ligam ali daquele especial do Zangief, que ele pega o cara assim pela cintura. Baiana. Pilão, mano. Pronto. O pilão. Pilão, é o pilão, é. Ele pega o cara pela cintura, joga pra cima, aí apara o cara no ar e taca no joelho dele. Meu irmão, ele fez isso com cabeça de palito de fósforo. Então isso não é o pilão, não. Ele pegou, mano, o cara assim, jogou pra cima, aí tacou o cara no chão, o cara... Meu irmão, a gente ficou assim, parado, mano, olhando assim com a boca aberta. Vixe, meu irmão. Ele morreu. Ele morreu. Será que o cabeça de palito de fósforo morreu? Meu irmão, eu sei que uma queda violenta mesmo. Aí eu sei que o cabeça de palito de fósforo se levantou, normal, assim. É, mano. Porque esse bicho fazia a física pras costas ali, aí sentiu nada. Agora de parada de queda federal, mano, eu me lembro que teve uma época que a gente ia fazer uma apresentação no Clube dos Sargentos, né? Aí beleza, aí não, mas vocês ficam em dupla e tal, treinam umas técnicas cada um e lá no dia vocês apresentam. Aí tá massa. Só fazendo um ponto que o Clube do Sargento era um clube normal, onde tinha piscina, você ficava lá, tudo mais, tomava banho de piscina e tal, tinha churrasco. Quadra de esportes, lanchonete, aí beleza. Aí chegou o dia da apresentação, né? Diga-se de passagem, marcaram a apresentação 7 horas da manhã, mano. Foi começar 1 hora da tarde. Beleza, mas a gente lá e tal no gás, os caras tudo novo. É só um ponto que quando a gente chegou lá na apresentação, a gente chegou umas 7h30, não foi? É. Aí tava lá o companheiro do Robson já. Ele, desde 6h30. Cheguei aqui 6h30. Aí eu sei que a gente foi se apresentar, né? Não, mas e aí, onde é que a gente vai se apresentar? O capaz é ali, mano. Meu irmão, mas o cara mostrou, mano. Tu se liga pista de calçamento, mano. Aquela que é só as pedras de calçamento batido em areia. É. Mas nesse macho, mas a técnica que eu fiz aqui, mano, tinha um bocado de rolamento, tinha umas cambalhotas. Pois é, vai ser ali. Agora você imagina, mano, o cara fazendo a apresentação no local, 1h da tarde, solzão. Diga-se de passagem, o local não era coberto, tinha isso aí também. A gente fazendo a apresentação todo sujo já. De sangue, né? Porque o cara fez fez as cambalhotas do mesmo jeito no meio do calçamento, era o que Deus quisesse ali. Depois dessas apresentações, tudo que a gente ganhou medalha, o Jack Chan Jr. ganhou troféu, tudo mais. Meu irmão, eu sei que os caras olharam assim. Aí acabou a apresentação, né? Aí a galera da mão, mas então vamos tomar um banho de piscina. E aí que os caras começaram a sair correndo, não sei o que. Sendo que os caras da Maô, mano, você imagine aquela rapaz do canteiro de obra, mano. Os caras tudo suado e tal, no gás. Eu sei que os caras quase iam pulando dentro da piscina ali, véio. Com roupa e tudo, mano, porque só tem graça se for com roupa e tudo. Mas faz um grito de Kung Fu com a voz do Babau, mano, e ficava massa, mano. Aí, mano. Massa. Eu me lembrei agora, teve um treino aí que a gente sempre treinava ali com o Francisco direto, né? Era todo dia e tal. Aí sempre tinha os dias que o Francisco trabalhava à noite, né? Aí tinha dias que ele dormia demais. Ele não ia treinar. Aí teve um dia ali que chegou um cara, meio gordinho, né? Eu sei que quando a gente chegou, o gordinho chegou, aí ficou parado na frente da gente, a gente esperando, né? Olhando pra ele e tal, olhando pra gente. Aí, beleza, aí o cara começou a fazer aqueles polichinelo. Aí o cara começou a correr, a gente seguindo ele, né? A gente olhou um pra cara do outro e começou a acompanhar o cara. Aí, beleza. Aí o cara fazendo uns estilosão lá, todo diferente. E a gente seguindo o cara lá, tal.
A gente seguindo ele lá, tudo normal. Porque, como a gente disse, o Shaolin do Sul, ele sempre tinha uma visão de o cara usar movimentos com força física mesmo. Não era nada leve, era coisa forte e rápida. E ele tava usando uns movimentos meio fluidos, né? Uma coisa assim. Aí a gente, meu irmão, será que esse bicho é o mestre, hein? Eu me lembro de uma parada dessa. Eu acho, mano, que ele não falou nada, ele só saiu, porque eu me lembro que depois do treino foi que a gente se tocou da viagem, né? A gente, ei, mano, mas esse bicho falou contigo? Aí o cara, não, mano, falou não. Aí o pessoal, e por que foi que a gente começou a seguir esse cara? Eu falei, rapaz, sei lá, mano, ele puxou o treino, a gente foi atrás. Aí eu me lembro que depois a gente ficou, ei, mano, será que esse bicho é um mestre antigo, alguma coisa assim? Aí na época, mano, o cara era pivete. A gente até dizia assim, meu irmão, mano, tu já pensou se na outra aula o Francisco traz um quadro? Aí, não, mas esse aqui era um mestre muito antigo que morreu há 100 anos. E era o cara, ó. A gente, será, mano? Não sei o que e tal. Aí beleza. Mas eu sei que o cara foi embora. E a gente ficou nessa achando que o cara era um mestrezão fodástico, que tinha ido lá tipo pra testar a gente, alguma coisa. Não aprenderam nada com o cara, rapaz? Não, mas a putaria foi que na outra aula ele voltou lá, né? Aí a gente tudo com vixe, mas outro mestre tal, não sei o que, beleza. Meu irmão, mano, diz aí que o cara, mano, era um maluco lá que assistia Kung Fu pela televisão, copiava os catis dos filmes e queria treinar de graça, mano. Aí eu sei que ele foi lá falar com o Francisco e não, mano, não sei o que, como é que eu faço pra treinar? E eu falei assim, mano, tem que pagar, né? É bom, né? Aí ele, não, mano. Do Oeste. Do Oeste, né? Porque ele... Aí depois que o cara foi desmascarando e tal, e eu me lembro que depois o cara conseguiu um documentário que mostrava os catis que ele fez. O cara, mas o cara tirou daí. Eu sei como não podia deixar de ser. Depois que a gente descobriu que ele não era um mestre, a gente botou um apelido nele também. Qual foi, cara? Esse bicho era um andarilho ali. Mas porque ele saía de academia em academia filando treino ali. Esse bicho não queria pagar aí. Fazer aulas gratuitas até o pessoal se tocasse que ele não era aluno, né? Ele não voltava mais. Teve outro treinozão memorável, foi o treino ali do Evaldo. Agora esse daí, mano. O cara chegou lá na academia, o Evaldo era o cara que treinava na Maú. O bicho era experiente e tudo mais, tinha uns 20 anos de Kung Fu. E o Evaldo, ele tinha 1,5 m de altura, mas ele tinha 1,5 m de largura também. Que ele era meio quadrado ali. Mas vocês imaginam ali, tipo... O Wolverine dos quadrinhos. Meu irmão era ele. Era ele ali. Ele se assemelhava em tudo, mano. Tanto em aparência como em temperamento. Até a costeleta dele, mano. E o cabelo era idêntico ali, o Wolverine. É só uma coisa pra gravar mais ainda. O primeiro dia que ele foi puxar o treino lá, ele foi com a camisa xadrez mesmo, estilo Wolverine. Aquela camisa do Wolverine de pano, manga longa, xadrez. Pronto, ele foi com a bicha daquela, uma calça jeans, mano. Aí vocês botaram o apelido dele de fera. Foi? Não, a gente botou de batata. Mas é porque ele mesmo disse que era batata. Aí eu me lembro que foi massa, conta aí a história. Eu me lembro que o Jack Chan Jr., ele escutou esse apelido de batata. Aí ele perguntou assim, mas a gente chama de Evaldo ou te chama de batata? Aí o cara, mano, não sei o que, me chama de que tu quiser, mano. Aí o cara já tava puto, né? Aí o Jack Chan Jr., vamos lá, batata, tu puxa o treino. Cara, puto já. No final do treino, quando a gente terminou o treino, Batata se despediu. Passa lá na Maô depois pra gente puxar um trem. Aí todo mundo falou, Evaldo. Um trem. Aí o Tassiano, falou, Batata! Mas outra do René, mano, que eu me lembro que nesse dia também eu chorei de rir, mano, a gente foi fazer uma física estilo Trapalhões, mano. Que ficava um cara deitado
e ficava um cara por cima segurando o tornozelo do cara que tava deitado e o cara que tava deitado segurava o meu tornozelo. E na física a gente fazia tipo um arco, eu e o outro cara, e eu dava uma cambalhota por cima dele, e no impulso o cara se levantava e tinha que dar uma cambalhota por cima de mim. Saía fazendo tipo uma roda assim, né? Isso, tipo uma roda. Quem assistiu Saltimbancos Trapalhões, é aquilo dali que eles fazem. Aí eu sei que eu tava por cima dele, né, e dei a primeira cambalhota. Passei a cambalhota numa boa, aí o René subiu, ficou por cima de mim e foi dar outra cambalhota, mano. No que ele foi dar a cambalhota, ele foi com gosto de gás. E uma das orientações do professor era que o cara tipo encostasse o queixo no peito, que era pra gerar aquele arco pro cara poder rolar. Eu sei, mano, que eu só vi ele passando por cima de mim. Eu escutei um barulho, mano, estilo uma batida de carro, mano. E o cara caindo, eu não entendi nada. Eu sei que quando eu dei conta da confusão, mas estava o René sentado, coçando a cabeça, uma rachadura no chão, mano. Eu sofri com esse tipo de treino aí que tinha lá na academia. Mas peraí, mas o mais massa que depois disso aí, mano, ele ficou conhecido como um homem míssel ali, porque o cara quebrou o piso do uma Eu aposto 50 conto como foi tu que botou esse apelido dele. Foi massa demais esse dia aí, mas esse bicho. Aí vou lá, René de novo, aí, tá doido? Eu quase morri, mano. Versus que é versus, não deixa de ser versus. Versus que é versus, não deixa de ser versus. Versus que é versus, não deixa de ser versus. Hasta la vista, baby.